Olá, telespectador. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Quero agradecer a sua audiência, pedir a você que ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e teça comentários a respeito do vídeo após assisti-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero lembrar de um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do verso 15, que diz assim: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Palavras do Senhor Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, não as embaraceis de vir até mim. Os apóstolos estavam impedindo que as crianças se aproximassem de Jesus. E por quê? Porque criança faz barulho, criança tumultua, criança fala sobre a voz dos outros, criança tem pouco controle de si e numa multidão elas ficam alvoroçadas. Então, para manter a ordem, Jesus, ou melhor, os apóstolos disseram: deixa essas crianças longe, senão o mestre não consegue fazer o que tem que fazer. Jesus então repreendeu os apóstolos. Disse: parem com isso, deixem que as crianças venham até mim. É responsabilidade do pai e da mãe que são cristãos levar o evangelho para os seus filhos. Não é simplesmente levar à igreja. Se levar à igreja fosse a solução, então não precisaríamos de Jesus, porque a igreja salvaria, mas não salva. Levar até Jesus é muito mais do que levar à igreja. Levar à igreja é extremamente importante. Mas se eu levar os meus filhos à igreja e dentro da minha casa eu trouxer o mundo para elas, dar de comer para as minhas crianças apenas das coisas do mundo, então eu estarei me contradizendo. Eu estarei levando para Jesus com uma mão e tirando de Jesus com a outra. Vou dar um exemplo. Eu sei que muitos dos que me assistem já celebraram aniversários com temática de personagens da Marvel e etc. Há um meio melhor. Eu creio que no aniversário de uma criança cristã, a melhor temática é aquela que vem da palavra de Deus. Por quê? Porque nisto nós estaremos ensinando e norteando estas crianças nos caminhos do Senhor. Na televisão, onde elas assistem desenhos, há crianças que conhecem todos os seriados infantis que existem. E há seriados muito bons por aí para serem assistidos. Mas elas ignoram que exista a turma do Cristãozinho, 3 palavrinhas só, as histórias da tia Ninha, elas ignoram turma do Querubim, elas ignoram turminha da Graça, ignoram os desenhos cristãos que passam valores. Nem todos são perfeitos. Há uma série do Novo Testamento e do Velho Testamento com cartoons, com desenhos a respeito destas coisas bíblicas que, com alguma ressalva na sua composição, são muito bons para ensinar estas crianças. A série de animes bíblicos que as crianças amam assistir, mas muitos pais, ao invés de dar isso para os seus filhos, acabam pagando para que eles vão ao cinema e não percam a última aventura daquele personagem, daquele super-herói e etc. Precisamos levar as crianças aos pés de Jesus. Elas precisam ir dormir pensando nas coisas de Deus. Aqui em casa, nós fazemos força para termos culto doméstico sempre. Por quê? Porque as crianças vão levar a palavra de Deus em sua mente e em seu coração.
educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for velho, não se desviará dele. E na igreja? A igreja precisa investir no ministério com as crianças, precisa investir no ensino bíblico para as crianças. Eu tenho a alegria de duas lembranças muito boas no meu coração. A primeira em Ribeirão Pires, na primeira igreja batista em Ribeirão Pires, que tive o privilégio de pastorear durante 10 meses. Havia a sala das crianças, mas naquele momento histórico ela estava parada, era pós-pandemia, ou melhor, não tinha acontecido a pandemia, mas o Ministério Infantil estava quieto. Nós tivemos a alegria de reformar aquela sala, colocar mais equipamentos, e as irmãs e os irmãos daquela igreja eram fabulosos, fizeram um trabalho brilhante. Minha esposa participava disto também. Depois, quando fui para Barbosa, Igreja do Coração, que pastoreei durante 1 ano, nós tínhamos lá várias salas no prédio que a igreja construiu e que não estavam em uso. E o departamento de crianças estava parado porque a pandemia havia fechado todas as atividades da igreja. Agora era hora de retomar. Então nós criamos 2 salas. Uma para as crianças maiores, outra para os bebês. E como lá é um lugar muito quente, precisando de ares condicionados, nós instalamos um para uma sala, outro para outra, compramos equipamentos, armários, tapetinhos coloridos, enfeites para as paredes, e as irmãs, junto com a minha esposa também, fizeram um trabalho brilhante com aquelas crianças. E por que se faz isso? Porque criança não é um aborrecimento. Criança não é um obstáculo, criança não é um problema. Às vezes chega um visitante no culto e que a criança começa a chorar e etc. Eu prefiro a criança chorando no culto do que chorando lá fora. Eu prefiro a criança dando trabalho na igreja do que não dando trabalho na igreja e vai dar trabalho lá fora. É preciso que nós amemos as crianças e que ensinemos a palavra de Deus para as crianças e que adaptemos as pequenas lições do dia a dia com os ensinos da palavra do Senhor para a vida deles. Assim, meus queridos telespectadores, é muito importante que nós tenhamos isso no nosso coração, de que as crianças precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus quer que as crianças venham até Ele, e Ele disse, das tais é o reino de Deus. Quem se converte como criança, ele guarda no seu coração a boa semente da palavra e constrói a sua vida nestes valores. É muito melhor converter-se de criança do que depois de jovem, adulto. É muito mais difícil depois você adaptar a sua vida. Mas quando você tem a base, você constrói maravilhas. Agora, se há pessoas que você trouxe à igreja de criança, não frequentaram mais, ore para que elas voltem para os braços de Jesus. E elas podem voltar. Com a graça de Deus, elas têm tudo para voltar. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti que abençoes a cada telespectador que assistiu a este vídeo, que possa investir a sua vida em mostrar Jesus para os pequenos, em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos e em levá-los à casa do Senhor também, para que possam ter contato com o Evangelho e irem te servir no meio da congregação. Que nós sejamos pessoas que trazem para as crianças o interesse pelo reino de Deus, que nós venhamos atraí-las e não a espantá-las do reino de Deus, que nós possamos dar um bom testemunho. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero agradecê-lo por você vir assistir a este vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que compartilhe com os seus amigos e que teça comentários. Agora, considere ser um dos ofertantes missionários deste canal.
A sua quantia, por pequenina que seja, fará grande diferença para a manutenção desta mídia, através da qual levamos o Evangelho para todas as partes. Este é o número do Pix e também é o número do meu WhatsApp, com o qual você pode falar comigo. Muito obrigado pela sua vinda e que Deus lhe abençoe. Preste atenção nos próximos vídeos e até a nossa próxima produção, se Deus permitir. Tchau!